Vamos lá. Queridos, hoje eu vou ministrar a palavra de Deus na oração de Jabes, com o subtema: o devotado obtém resposta de oração. O devotado obtém resposta de oração. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara, ou em algumas Bíblias, oxalá, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus, o que ele fez? Lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos ler de novo o versículo 10, em voz alta agora. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fecha os teus olhos. Senhor, eu consagro a Ti a minha vida e esta palavra. Eu peço a presença da Tua unção aqui, Senhor, falando, agindo, ministrando. Que o Senhor tenha liberdade aqui em nosso meio para nos trazer a Tua revelação, a Tua iluminação da Tua palavra. Interpreta, Pai, essa palavra hoje no nosso coração, e que saiamos daqui cheios e plenos da Tua presença. Usa-me e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar de uma história tão pequena. Acabei de ler 2 versículos. Muitos nem conhecem Jabes. Talvez você entrou aqui no culto hoje, você nunca tinha ouvido falar desse homem chamado Jabes na palavra de Deus. Mas uma história tão pequena nos ensina tanta coisa que daria para ministrar o mês inteiro só sobre esses 2 versículos. De tanta coisa que esses versículos nos ensinam e nos revelam. Antes de falar da oração de Jabes, quero falar um pouquinho da sua biografia. Porque Jabes, aqui no versículo 9, ele nos mostra 2 coisas. O escritor de crônicas, possivelmente Esdras, segundo a tradição judaica, que atribui a autoria deste livro a Esdras, ele diz o seguinte, no versículo 9: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então, ele tinha ali uma posição de destaque, ele era ilustre, e ele tinha irmãos também. A palavra nos revela isso, que ele não era filho único. Agora, uma coisa muito importante da revelação dessa palavra é que a sua mãe o batiza com um nome um tanto quanto estranho. Quem tem algum nome estranho? Eu não tenho, né? O meu nome é Tarles. E às vezes tem uns nomes, às vezes, que junta 2, 3 nomes, né? Mas a gente sabe na palavra de Deus, por exemplo, nós que somos ocidentais, o nosso nome é meramente indicativo. É só para indicar a pessoa. Então, por exemplo, o meu nome, Tarles, não existe em nenhum dicionário de significado de nomes. Tales existe, que significa verdejar. É o que significa Tales. Mas eu sei que minha mãe e meu pai que está aqui, eles não pensaram assim: não, meu filho vai verdejar, então eu vou dar o nome para ele de Tales. Eles não pensaram isso. Minha mãe estava assistindo o Troféu Imprensa com o Silvio Santos, e tinha um jurado há 34 anos atrás, que chamava Tarles Batista. Meu sobrenome não é Batista. Mas minha mãe achou tão bonito o Silvio Santos falar Tarles, com aquele sotaque carioca do Serjão, do Márcio, da Vânia, da Noemi, né? Então, quando o Silvio Santos fala Tarles, sei lá como é que fala, minha mãe gostou, falou: vai ser o nome do meu filho. Como é que sua mãe, talvez, o seu pai, escolheu o seu nome? Talvez juntou 2 aí, né? E aí ficou uma bagunça. O brasileiro tem essas coisas, essas ideias de juntar os nomes e tal. E talvez você nem saiba o significado do seu nome.
Edson. Você sabe o que significa Edson? Não. Deixa eu ver aqui. Ricardo. Sabe o que significa Ricardo? O Ricardo ali não sabe, o Ricardo aqui sabe. O que significa Ricardo? Senhor poderoso. Amém? Mas nem sempre os nossos nomes são nomes agradáveis quando traduzidos realmente para o português. Por exemplo, não sei se tem alguém aqui, se já tiver, revelação já. Aderbal, tem algum Aderbal aqui? Alguém conhece algum Aderbal? Não? Eu conheço. Sabe o que significa Aderbal? Adorador de Baal. É o que significa Aderbal. Mas é óbvio que a mãe, por exemplo, eu conheço o Aderbal que a mãe é crente. A mãe, obviamente, não sabia que Aderbal significava adorador de Baal. Não é? Então ele recebe um nome, e Jabes significa aquele que causa dor. Para nós, no português, Jabes, nosso povo ocidental, é meramente indicativo. Ele é Jabes, é o Jabes. Mas no ouvido de Jabes, que foi batizado com o nome de Jabes, soava assim: aquele que causa dor da Silva. Entendeu? Aquele que causa dor. Então quando iam chamar ele, diziam assim: aquele que causa dor, vem cá. Quando iam indicar ele, falava assim: aquele que causa dor. Era o que soava no ouvido de Jabes. Então estou contando aqui só uma breve biografia da história desse homem, para você entender que no seu nascimento já foi profetizado um nome para ele, que ele poderia ter uma vida muito ruim. Quer dizer, aquele homem que causaria dor, porque causou dor logo no nascimento para sua mãe, e a mãe sentiu tanta dor que falou: então o seu nome agora vai ser Jabes. Olha que coisa, assim, às vezes até terrível. Óbvio, graças a Deus, que Deus não nos julga pelo nosso nome, porque nosso Deus é tão grande que um significado de um nome mudaria a promessa de Deus em nossa vida? Obviamente que não. E o sangue de Jesus está acima disso. Não precisa ser místico também. Ai, bispo, tem que trocar meu nome e tal. O seu nome já tem. Você tem um novo nome que Ele vai te dar quando Ele te glorificar e você for para novo céu e nova terra. Amém? Agora, uma coisa muito importante de você ver nesse texto é que o escritor de Crônicas, ele está no capítulo 4. Se você abriu aí a sua Bíblia no capítulo 4, ele está falando de uma genealogia. Então ele começa a falar: fulano gerou a fulano, e Beltrano gerou a Ciclano, Ciclano gerou a outra pessoa, que gerou a outra. Então ele está falando aqui dos descendentes de Judá. Olha que engraçado aqui, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar o versículo 11, ó. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafá, a Pazéia e a Teína. Nomes bons para você colocar no seu filho, se você quiser. Pai de Irnaás, estes foram os homens de Reca, os filhos de Kenaz, e assim vai. Então, do começo do capítulo 4, até mais ou menos o versículo 36, 38, mais ou menos, ele fala de uma genealogia. Mas o escritor, a hora que vai falar sobre Jabes, ele dá uma pausa. Ele diz, é como se ele dissesse assim: não, esse cara não pode passar em branco. Eu não vou falar desse cara, só falar o nome dele, quem gerou a ele. Não, peraí, eu vou contar uma pequena biografia da vida dele. Jabes foi ilustre, seu nome significava isso, ele fez uma oração e Deus lhe respondeu. Aí ele volta e começa a falar de novo da descendência. Jabes, ele foi tão assim abençoado por Deus, que o escritor de Crônicas não se satisfez em apenas contar a genealogia dos descendentes de Judá, mas no meio da genealogia ele dá uma pausa e fala: mas tem um cara chamado Jabes, que era um devotado, ele orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. Meu Deus, eu quero saber que oração é essa. Então eu quero aprender com essa oração. Quero orar como Jabes orou, porque a Bíblia nos ensina todas as coisas que precisamos fazer hoje em dia. O que será que Jabes fez? Que tipo de oração? Vamos ler de novo a oração. No versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele faz 3 pedidos aqui. Primeiro pedido: tomara que me abençoes.
Depois ele fala, e me alargue as fronteiras. Em algumas Bíblias está que me aumente as terras. Quem está assim na Bíblia? Quem está Oxalá me abençoe? Levanta a mão. Quem está Oxalá me abençoe. Oxalá, quem me dera, ou tomara que Deus me abençoe. Segundo pedido, que o Senhor aumente as minhas terras. Terceiro pedido, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Muitos acham que esse terceiro pedido aqui tem um quarto pedido, né? Dizendo o seguinte, que não me venha a aflição. Na minha concepção teológica, apenas 3 pedidos. Esse último pedido, ele diz assim, que seja comigo a tua mão, que o Senhor me livre do mal, me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então ele não está pedindo para que não venha a aflição, ele está falando que como o Senhor vai livrar ele do mal, que ele não tenha aflição. Então, Jabes faz 3 pedidos a Deus aqui, 3 pedidos. Só que antes de eu ministrar essa oração, como fazer esses pedidos e como fazer essa oração, eu preciso dar uma aulinha rápida para você de hermenêutica. Posso? Você me autoriza? Quem aqui me dá 5 minutos? Levanta a mão, 5 minutos. 5, 10, 15, 20. Já deu, já. Esses dias vocês estavam lá postando no Facebook as frases do meu pastor, né? E essa frase apareceu lá, né? Quem me dá 5 minutos, vai aparecer um neon na sua cabeça, 94 tópicos, né? Eu vou mudar as piadas, entendeu? E aí vai ser inédito, certo? Irmãos, vamos falar de hermenêutica, rapidinho, presta atenção. É uma linha de raciocínio um pouco mais elevada, então eu peço que você, look me, que você agora preste atenção. Irmãos, hermenêutica provavelmente vem de um nome de um deus da mitologia grega que era chamado de Hermes. Hermes, para os romanos, era Mercúrio. Então Hermes, talvez o nome hermenêutica vem do nome Hermes, porque Hermes era o deus da eloquência. O deus da eloquência se chamava Hermes. Essa palavra hermenêutica tem uma raiz grega, e a raiz grega nos dá a entender o seguinte: hermenêutica significa expressar, explicar, interpretar. Então, irmãos, quando eu vou ler a palavra de Deus, eu tenho que ler e interpretar a palavra de Deus com uma reta interpretação. Para isso, eu uso as ferramentas da hermenêutica, para não errar. Porque se eu não usar as ferramentas da hermenêutica, eu posso ler uma passagem bíblica e interpretar como eu quiser interpretar. Se você interpretar retamente, é chamado de exegese. Se você interpretar forçando o texto e querendo que o texto fale o que você quer falar, é chamado de exegese e não exegese. É só uma aulinha rápida. Algumas regras da hermenêutica são muitas, não dá para falar aqui agora. Por exemplo, algumas. Eu tenho que saber quem escreveu, para quem escreveu, com que sentido escreveu, com que figura de linguagem escreveu. É uma alegoria, é uma ironia, é uma hipérbole, é literal. Não é literal. Com que sentido, em que época histórica, o que estava acontecendo ali. Então tem várias regras, mas a primeira regra da hermenêutica é: a Escritura interpreta a Escritura. Ok? Vira o teu irmão e diga assim para ele: a Escritura interpreta a Escritura. Essa palavra, ela é auto-interpretável. O que é hermenêutica? A hermenêutica é como se fosse a lente dos nossos óculos, para quem usa óculos ou lente de contato. Se a lente estiver embaçada, você verá a palavra distorcida. Se você colocar uma lente azul, você vai ver tudo azul. Como diz aquele louvor: tudo azul, Adão e Eva. Vocês lembram, né? Se você tiver uma lente vermelha, você vai ver tudo vermelho. Eu vi um pastor ministrando, eu achei muito legal esse exemplo que ele deu. Olha, se você está numa janela, você está muito próximo de uma janela, e você olha lá fora, você vê tudo, correto? Agora dá 2 passos para trás. O seu ângulo de visão da mesma janela já foi menor, não é verdade?
Então você olha ali naquela janela e você vê algumas coisas ali. Imagine agora que você dê 2 passos para a direita. Então a pessoa que está aqui vendo por aquela janela, ela diz assim: eu vejo uma árvore. A pessoa que está aqui, ela diz assim: não vejo árvore nenhuma. A pessoa que está aqui, ela diz: não, é claro para mim, está muito claro, eu estou vendo uma árvore. Inclusive uma pessoa está passando ali, um carro ali agora. A pessoa que está aqui diz assim: não estou vendo nem carro, não estou vendo nem pessoa, e muito menos uma árvore. O que significa isso? Que há pontos de vista. É um filósofo também, pastor, que diz o seguinte: que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, se você ver daqui, você vai ver de uma forma. Se você ver daqui, você vai ver de outra forma. Então qual é a melhor forma de você interpretar as Escrituras? Você ver todos os ângulos possíveis para trazer a reta interpretação da palavra de Deus. Qual seria todos os ângulos possíveis? Eu pego todos os textos da Bíblia que se encaixam com esses, para ver qual é o ângulo que essa palavra está me direcionando e me mostrando. Está entendendo, irmãos? Por que eu estou falando isso para você? Porque se eu ler essa oração de Jabes, com óculos, por exemplo, da teologia da prosperidade, se eu colocar o óculos do triunfalismo, da vitória a qualquer preço, a todo custo e em todas as coisas, se eu colocar e extrair do texto aquilo que eu quero ouvir do texto, essa oração vai ser a oração mais triunfalista que há na face da terra. Porque ele pede que abençoe, pede terra, pede que não tenha mal nenhum, e Deus atende a oração que ele faz. Não parece muito triunfalista? Muito próspero demais? Por que eu estou falando isso? Se eu ler só isso aqui, irmãos, vem mais uma coisinha sobre seitas e heresias. Como a gente entende hoje na teologia, isso qualquer igreja séria faz isso, tá? Qualquer igreja séria. Você vai pegar uma igreja presbiteriana, batista, metodista, uma Assembleia de Deus clássica. Você vai pegar essas igrejas sérias que trabalham com as Escrituras, e você vai ver que todo mundo usa a Escritura para interpretar a Escritura. Agora as seitas, elas usam materiais fora da Escritura para interpretar a Escritura. Por exemplo, o adventismo, olha, eu não estou falando mal dos adventistas, eu estou falando do adventismo, que segundo a teologia é uma seita. O adventismo, ele usa os livros de Ellen White para poder interpretar as Escrituras. E não só os livros dela, mas também as profecias de William Miller, ou Guilherme Miller, como você preferir, para interpretar a palavra de Deus, o que pode causar uma catástrofe. Porque as lacunas que a Bíblia não fala, Ellen White, por exemplo, preenche. Então, se eu usar um livro de fora da Bíblia para interpretar a Bíblia, eu posso me dar muito mal. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles usam a sentinela como canal de comunicação com Deus, equiparado com a Bíblia. Aliás, acima da Bíblia, a sentinela para o testemunho de Jeová está acima da Bíblia Sagrada. Então eles usam a sentinela para poder interpretar as Escrituras. Mais uma vez, não estou falando mal de nenhum testemunho de Jeová. Estou falando da doutrina testemunha de Jeová, da doutrina adventista, da doutrina dos mormons, o mormonismo, por exemplo. O mormonismo, ele acopla à palavra de Deus o livro de Mórmon, por exemplo, ou Pérola de Grande Valor, ou Doutrinas e Convênios. São livros que estão acoplados na palavra de Deus e que traz para a palavra de Deus uma interpretação distorcida. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque tem um livro chamado A Oração de Jabes. Quem já leu esse livro, já conhece, já ouviu falar? Olha quantas pessoas, está vendo? Se você usar o livro Oração de Jabes para interpretar a oração de Jabes, você vai ter uma interpretação altamente triunfalista, altamente com a teologia da prosperidade,
que não é o que o texto realmente quer dizer. E hoje eu vou trazer para você uma reta interpretação através de outros textos bíblicos. Me perdoe ser tão teólogo assim hoje, parece mais uma aula de teologia. Agora eu vou entrar na palavra. É que sem dar essa introdução para você, talvez você fale assim, o que ele está me falando não parece que é o que está escrito aqui. Vamos comparar então, vamos aprender a palavra de Deus como realmente ela é. Vamos usar as escrituras para interpretar as escrituras. Amém? Então Jabes invocou o Deus de Israel, certo? Qual foi a primeira oração e o primeiro pedido de Jabes? Nossa, vocês não estão lendo? Meu Deus, tomara que me abençoes. Em outras palavras, Senhor, me abençoa. Você não ora assim também? Senhor, me abençoa. Se eu olhar esse texto, Senhor, me abençoa, me faz abençoado, com um óculos de uma teologia da prosperidade, eu vou pensar assim, Senhor, me abençoa. Ou seja, me dá carro, me dá casa, me dá emprego, me dá dinheiro, me dá bens, me dá saúde também, me dá também família também, me dá também um monte de coisa, me dá. Então a teologia da prosperidade, ela faz com que a palavra me abençoe se torne relacionada ao ter alguma coisa. Só que a Bíblia, irmãos, eu vou te mostrar alguns textos, mostra para nós que ser abençoado não está relacionado ao ter, mas ao ser abençoado. Por exemplo, Abraão, quando foi chamado por Deus em Gênesis 12, versículo 2, o Senhor abençoou a Abraão e disse assim, sê tu uma bênção. E não eu vou te dar uma bênção, seja você um abençoado. Então quando Abraão fala assim, por exemplo, Senhor me abençoe, Deus fala, te abençoo, você é um abençoado. Você é, do verbo ser. E não você tem. Ser abençoado não está só relacionado com o ter, mas com o ser. Porque se ser abençoado está relacionado com o ter, então João Batista estava frito, porque morava num deserto, comia gafanhoto. Elias então, alimentado pelos corvos, uma viúva que alimentava. Para qualquer teólogo da prosperidade, esse cara era um fracassado. Elias, se Elias vivesse hoje, fosse pastor de uma igreja, com um pano de saco, morando no deserto, e ter que corvo aparecer para alimentar ele, e viúva ter que sustentá-lo com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, iam falar, esse pastor não tem fé. É ou não é verdade, irmãos? Você que está me ouvindo pelo canal do YouTube, é ou não é verdade o que eu estou te falando? Se essa teologia da prosperidade não fala assim, se a pessoa tem, vou te dizer uma coisa, se a pessoa não tem, para a teologia da prosperidade, primeiro, ou ela não tem fé, segundo, ou ela está encapetada, é o demônio, é o capeta que está acabando com a vida dela, porque ela abriu brecha. Olha, alguma brecha você tem, não é? Ou você não orou, não está na igreja certa, porque se fosse na igreja certa, com o sacrifício certo, com o propósito certo, meu irmão, o negócio ia funcionar. Então eu vejo aqui assim, essas pessoas pobres da Bíblia, porque Jesus foi pobre, não tenta inventar que Jesus foi carpinteiro, e que carpinteiro era uma profissão de alto escalão da época. Irmãos, a Bíblia fala que ele era pobre, que ele nasceu numa manjedoura, não tem como inventar isso daí. Quando ele ia pagar o imposto, ele não tinha dinheiro, ele falava, vai pescar e pega lá o imposto, uma moeda para eu pagar meu imposto. Jesus não era rico, ele era pobre. Se Jesus nascesse hoje, eu ia falar, esse cara aí, precisa fazer uma campanha, para ver se tem. Então quando Jabes fala assim, você me contei, não pode dar risada nessas horas. Não, é para rir mesmo, irmãos. Quando Jabes fala, me abençoe,
Ele não está falando assim, me dá alguma coisa. Ele está falando assim, me transforme em alguma coisa. Me abençoe, me faça uma bênção. Me faça um instrumento. Use a minha vida. Eu quero ser um abençoado para poder abençoar outros. Eu quero ser aquele que abençoa. Eu quero ser portador da bênção e não ter uma bênção. Eu quero ser a bênção. Eu quero ser o canal da bênção. Então, por que será que Deus ouviu a oração dele? E é assim que nós devemos orar. Eu quero ensinar a igreja assim hoje. Senhor, me transforma numa bênção. O que é isso? Senhor, eu não quero ser mais aquele problemático. Fala para o teu irmão assim, fala para ele assim, deixa de ser problemático. Aleluia. O cristão tem que ser a solução, não o problema, irmão. Jabes está falando assim, olha, presta atenção aqui, olha que revelação maravilhosa. Ele está falando assim, eu não quero ser aquele que causa dor. Eu quero ser uma bênção. Eu não quero ser o que foi profetizado que eu seria quando eu nasci. Eu quero ser um abençoado do Senhor. Olha, se você pegar, por exemplo, Eliseu, quando ele pede para ser abençoado por Elias, Elias não dá recursos para ele, não dá dinheiro, não dá nada. Ele fala, Elias, me abençoa. Ele fala, cara, você está pedindo para ser abençoado? Não vai ser tão agradável assim. Dura coisa me pedistes. Mostrando na Bíblia que um abençoado não é só aquele que tem, mas um abençoado é aquele que é. Então diga para o irmão assim, se tu uma bênção. Aleluia, você é uma bênção. E é tão maravilhoso, irmãos, a gente ser uma bênção na vida de alguém. Quando alguém chega para mim e diz assim, bispo, você foi bênção na minha vida, olha, é melhor que qualquer dinheiro da face da terra, de verdade. Quando a pessoa chega para mim e diz assim, bispo, olha, eu louvo a Deus pela tua vida, você foi bênção para o meu casamento. Olha, irmão, não tem preço que paga. Eu com o meu chamado, não tem preço que paga. As pessoas abençoadas por Deus se realizam sendo abençoadas, abençoando a outros. As pessoas se realizam com mendigos na rua. A gente vai fazer agora a campanha do Panetone. Você vai doar panetones para a igreja, a gente vai distribuir para os mendigos no dia de Natal. É maravilhoso. E você vê a carinha do mendigo, do morador de rua, não tem preço, irmão. Foi 5 conto lá o panetone, aqueles mais baratinhos. Quando você olha para aquela pessoa e você foi bênção na vida de alguém, você orou por alguém, é isso que Jabes está pedindo, é isso que a nossa oração deve ser, como deve ser nossa oração. Senhor, faz da Cal uma bênção, faz do bispo uma bênção. Não dá só para ele uma bênção, porque eu posso ter muitas riquezas e não ser uma bênção. Eu posso ter muito dinheiro e não ser uma bênção. Deu para entender agora? Por que não é isso que ele está pedindo? Por que não é isso que ele está falando? Ser uma bênção? Então, Senhor, me faz, me transforma. Essa deve ser nossa oração. Nesse jejum da devoção, eu quero ensinar isso para a igreja. Senhor, me transforma. Eu não quero ser mais o problemático da minha casa. Eu quero ser uma bênção para os meus pais. Quero ser uma bênção para os meus filhos. Quero ser uma bênção no meu gruda. Eu quero ser uma bênção na igreja. Eu não quero ser o problema da igreja. Olhe para Deus. Eu não quero ser aquele que causa dor. Eu quero ser aquele que é abençoado pelo Senhor e que é a solução, uma bênção em outra pessoa. Vamos para o segundo pedido de Jabes. O que ele pede agora? Que alargue as minhas fronteiras. Em algumas traduções, que aumente as minhas terras. Ah, bispo, aí, está pedindo terras, está pedindo para largar as fronteiras. Ninguém diz que é errado pedir uma bênção financeira para Deus. Também a gente não pode matar a revelação. Pedir uma bênção financeira para Deus não é errado. O errado é, com qual sentido eu estou pedindo mais terras e alargar minhas fronteiras? Isso aí pode ser um sentido errado. Pedir o recurso, Senhor, preciso pagar as minhas contas amanhã. Ou até assim, pai, eu quero viajar. Senhor, eu quero comprar um carro novo.
Não é ilícito você fazer isso. Pai, quero colocar meus filhos numa escola particular. Quero ter um plano de saúde e comprar com o bispo, inclusive. Quero ter um imóvel novo e comprar também lá no imobiliário do bispo. Ou de algumas concorrentes que tem por aí agora. Né? A gente, não é errado fazer isso, continue fazendo. Agora, para que você quer? Se eu olhar de novo com o óculos da teologia da prosperidade, eu vou falar assim, ó, Deus quer que você tenha muitas terras. Deus quer que você enriqueça. Sabe por quê? Vou te falar, você é filho do rei. Você é mais que vencedor. Você é cabeça e você não é cauda, seu cabeção. Você é o poderoso. Aliás, quando você ora a terra treme. Você é aquele que, olha, Deus sem você, acho que não é nada. O que seria de Deus sem você? Peça, adquira, enriqueça, aí começa a ficar distorcido com alguma palavra da Bíblia aqui. Porque Jesus diz assim, por exemplo, para um homem, uma parábola, ele diz assim, olha, o homem construiu celeiros, e ele começou a prosperar, ele falou assim, o que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Vou destruir meus celeiros e vou construir maiores ainda, e mais, eu quero mais terras, eu quero mais coisas, eu quero mais. Aí Jesus vira para ele e diz assim, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que é rico para o seu próprio umbigo, e não é rico para com Deus. Então quando Jabes pede aqui mais terras e mais fronteiras e alargar as estacas, ele não está pedindo só para ele enriquecer, ele está pedindo, Senhor, eu quero ser uma bênção e aumente as minhas terras. Para quê? Para que eu possa compartilhar. A Bíblia fala que Deus vai nos enriquecer. Por exemplo, 2 Coríntios 9, versículo 11. A Bíblia diz assim, enriquecendo-vos em tudo, vírgula, para toda generosidade. Olha só como é que é usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Senhor, eu quero ser rico. Não é ruim, não é errado você desejar isso. Eu quero ser rico, eu quero prosperar, eu quero alargar minhas fronteiras, para que eu seja generoso. Qual a finalidade que você quer enriquecer? Senhor, me dá uma Ferrari. Para quê? Para eu esfregar na cara dos irmãos que eu posso. Me dá um carro novo para eu passar no ponto de ônibus, ver o irmão e dar a buzinadinha. Bibi. Não é? Me dá a maior casa do bairro. Para quê? Para eu mostrar que eu sou filho do rei e que Deus é o meu Deus. Porque você não quer mostrar a Deus nada aí, irmão. Você quer mostrar a sua casa mesmo. Eu lembro de um cântico bem antigo, os mais velhos vão lembrar, que tem uns 20 anos já, que fala assim, ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Era um rock, extra, Cates Barnea. Ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite, tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Aí, tá vendo? Não é só da minha época jurássica. Irmãos, ninguém pode comer em 20 pratos por dia. Você usa um. Ninguém dorme em 20 camas numa noite. Então por que é que ele pede mais terra? Eu quero ter mais. Para que ele vai pedir mais e Deus atender para ele? Sendo que Tiago fala, olha o que é usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Tiago fala assim, pedes e não recebes. Presta atenção, Tiago fala assim, pedes e não recebes. Por quê? Porque pedes mal. Jabes pediu e não recebeu? Pediu e recebeu. Então ele pediu mal. Aí Tiago fala assim, ó, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então Jabes pediu para os seus próprios prazeres? Não, porque se tivesse pedido para os seus próprios prazeres, Deus não teria respondido sua oração. Então isso prova
que Jabes não pediu terra só para ele. Ele disse assim: aumenta as minhas terras, porque ele queria talvez compartilhar com alguém, ou ser bênção na vida de alguém. Com os próprios irmãos, como o pastor Nilson está falando aqui, talvez até com os irmãos. E quem não deseja aqui falar assim: olha, eu queria tanto comprar uma casa para o meu filho. Você não tem esse desejo? Pai, eu queria ter recurso para eu dar para minha mãe, para o meu pai. Sei lá, esses dias eu estava pensando, falei: Deus, se eu me prosperasse, queria pegar meu carro, que está tão bom, meu carro, e dar de repente para o meu cunhado e minha cunhada, que estão sem carro, com os meus sobrinhos lá em Rio Claro, ou meu irmão que está em São Paulo. Eu queria tanto poder dar assim para alguém, abençoar e ser bênção na vida de alguém. Por isso, Pai, me dá um Honda Civic, Senhor. Amém? E o IPVA vem junto, né? Pai, me dá. Engraçado, né? A gente tem orado algumas coisas. Eu oro por um doblô. Eu não gosto muito do doblô, mas por que eu quero um doblô? 7 lugares, dá para dar carona para os irmãos da igreja, não é? É de Deus. O Dodô tem um Corsinha, né, Dodô? Ele está orando por o quê? Por um Fusion? Está orando por uma van. Para que ele quer uma van? Porque ele ama a van, entendeu? A van é o carro do sonho dele. Ele quer passear com uma van aqui na Praia Grande. Não, ele quer uma van para ele poder trazer as crianças lá do Anhanguera para fazer capoeira aqui na igreja e ser evangelizadas através do esporte. Então por que você quer ter mais terras, irmão? Você quer agora receber resposta de oração? Por que será que Jabes orou e Deus respondeu? Porque ele pediu para agradar a Deus, para poder compartilhar. Por que será que eu estou pedindo e Deus não está me respondendo? Porque talvez está pedindo mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Sabe aquele versículo assim? Olha o que é usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Ele diz assim, o texto: tudo que você pedir em meu nome, tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai vai te responder e vai fazer. Se eu olhar esse texto com os olhos da prosperidade, eu vou ficar decepcionado, irmão. Vamos ser realistas agora, vamos ser realistas. Você ora para a pessoa ser curada e ela morre. É ou não é? Não acontece? E você ora em nome de Jesus. Eu tenho esse dom também. Geralmente me leva no hospital: bispo, ora aqui. Eu oro, quando eu estou chegando em casa já me liga: morreu, bispo, morreu. Eu já tá encaminhado, né? Tem gente que não quer que eu vou orar quando eu ficar doente, bispo, você vai ser a última pessoa que eu vou chamar aqui. Mas é um dom, irmão, um dom de encaminhar, entendeu? Mas vamos ser sinceros, você ora para passar num concurso público e você não passa. Você ora para Deus fazer um milagre e o milagre não vem. Vamos ser realistas. Nem tudo que você pede em nome de Jesus, Deus dá. Tudo que você pedir em nome dele, Ele dá. Não é muito assim não. Vamos usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Tudo que você pedir segundo a vontade dele, Ele te dá. Tudo que você pedir que for de acordo com o que Ele também quer, Ele te responde. Porque se não for da vontade dele, Ele também não vai te responder. Então Jabes está falando assim: aumenta as minhas terras. Aumenta, Senhor, me prospera, para que eu seja bênção também na vida de alguém, para que eu seja bênção na vida de algumas pessoas. Por exemplo, se ele pedisse só terra para ele mesmo, para esbanjar com seus próprios prazeres, onde estaria o texto então que 1 Timóteo 6, versículo 8, que Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Teólogo da prosperidade odeia esse versículo. Tendo o que comer e o que me vestir, eu estou contente. Então, Jabes, você não está contente? Você não tem o que comer? O que você quer mais? Terra? O que você quer mais? O que você quer mais? Você não está contente? Seja contente. Não, calma. Eu estou pedindo para mim, mas não é só para mim. Quem sabe eu serei bênção na vida de alguém em nome de Jesus. A minha oração e a nossa oração
Tem que ser assim: Senhor, me abençoa. Sabe por quê? Quero abençoar a igreja. Quem é que gostaria de abençoar a igreja? Então, a minha oração às vezes é: Senhor, alarga as estacas da igreja. Faz a igreja crescer para que esse ministério seja bênção em outras pessoas, em outros países, em outros lugares. Que este vídeo do YouTube chegue até onde eu não posso chegar e que eu possa ser bênção na vida de alguém. E para que esse vídeo chegasse num lugar muito longe, nós compramos uma câmera caríssima. Terceiro pedido de Jabes para encerrar a palavra de hoje. Qual foi? Ele fala: alargue. Primeiro ele falou: me abençoe. Segundo, alargue minhas fronteiras. E terceiro, seja comigo a tua mão. Me preserves do mal, me livre do mal, de modo que eu não sofra nenhuma aflição. Ok? Senhor, me livra do mal. As bases, irmãos, eu estou falando muito hoje da teologia da prosperidade, porque infelizmente é o que passa na televisão. Infelizmente é o que está mais latente por aí, é o que as pessoas estão marretando na Bíblia para poder arrecadar dinheiro e fazer de um povo, às vezes um povo até frustrado, porque não tem a prosperidade que tanto pregado não vive. Eu estou falando isso hoje porque as bases da teologia da prosperidade, uma delas, por exemplo, é que você não pode sofrer. Que você não sofre. Cristão não sofre. Sabe por quê? Você é a menina dos olhos de Deus. E quem tocar na menina dos olhos de Deus, ninguém toque no unchito do Senhor. Porque se você tocar no unchito de Deus, Deus vai te punir. Ai meu, eu estou falando para você, não estou falando de uma pessoa que conhece superficialmente essa teologia. Estou falando de uma pessoa que pregou essa teologia por muitos anos da minha vida, que viveu lá dentro dessa teologia, que imaginava assim também. Eu lembro de uma época do Orkut. Quem lembra do Orkut? Quem tem Orkut ainda? Confesse seu pecado. Né? Deve estar lá, né? Você fala, você nem lembra a senha mais, eu acho. Eu lembro que na época do Orkut tinha aquelas comunidades, aí estava assim: comunidade daqueles que odeiam a voz da fulana de tal, que era minha pastora na época. Ah, irmão, eu virei uma fera do lado de cá do computador. Se eu pudesse entrar ali, eu entraria. E eu escrevi embaixo assim: cuidado, se você falar mal dessa serva de Deus, não que você tem que falar mal de alguém, Deus vai pesar a mão em vocês. E aí um monte de gente embaixo começando a me pichar embaixo. Eu fiquei com tanta raiva e coloquei ainda assim: eu vou orar para Deus mandar fogo do céu sobre a cabeça de vocês. E aí um rapaz, estudioso da Bíblia, coloca um texto embaixo. O texto dizia assim: Jesus falando com seus discípulos. Seus discípulos falaram assim: Senhor, quer que nós oremos para mandar fogo do céu na cabeça deles? Jesus respondendo: de que espírito vocês são? E aí esse cara coloca o texto embaixo da minha postagem. Eu não conhecia nada de Bíblia, porque quem quer saber de prosperidade não quer saber de Bíblia. E eu olhei embaixo assim, eu fiquei... Aí sabe o que eu respondi? Mas mesmo assim eu vou orar e vai cair fogo do céu. Eu orei e não caiu fogo do céu sobre a cabeça deles. Ai, Jesus, Pai, o Senhor me perdoou, né, Senhor? O Senhor está vendo que eu estou me redimindo, Senhor. Agora eu estou pregando a verdade. Tem o evangelho verdadeiro? Tem. Tem o evangelho que se interpreta verdadeiramente. Então não é que eu não vou sofrer, porque, irmão, se realmente o cristão não sofre, então Jó não era cristão. Jó estava frito. Aliás, não só o Jó, mas Elias, Eliseu, Jeremias pelo no poço, Isaías... esses caras aí, acho que estava o João Batista, né? Acho que Jesus, então, Jesus, cara, você precisa fazer uma campanha, cara. Jesus sofreu tanto, cara, você não é cristão, Jesus, porque se você fosse cristão, você não ia para a cruz, você ia para o trono. Deus tem para você o trono e não a cruz. Os apóstolos, então, que todos morreram de formas terríveis e foram perseguidos.
e passaram necessidade e sofreram, esses não eram crente mesmo. Porque se fosse crente, estou querendo ensinar a igreja. Não estou falando que eu sou contra a prosperidade. Eu sou a favor da prosperidade. Quero que você seja próspero, seja abençoado. Quero ver os seus filhos, o espelho da prosperidade, com roupas novas, calçados que não estão furados, com os dentes bem tratados. Eu creio na prosperidade. Você entendeu isso, irmão? Eu creio. Eu sou um homem próspero. Eu tenho 2 empresas. Eu tenho 4 fontes de renda. Eu tenho. Eu sou um homem próspero. Mas nem por isso eu me deixo levar pela avareza e o amor ao dinheiro, porque eu amo muito mais a Deus. Então quando Jabes fala, me livre do mal, ele não está falando assim que eu não sofra. Porque se ele falasse assim, não quero sofrer, ele aí está em contradição com João 16:33, que diz assim, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. Jabes fala assim, eu não quero, me livra do mal. Jabes fala, me livra do mal. Jesus fala, você vai ter aflição. Ele fala, eu não, eu determino que não. No mundo você vai passar por aflições, é o que Jesus falou. E Jabes diz, me preserves do mal. Irmãos, não te soa familiar quando fala assim, livra-me do mal? Não te soa familiar? Quem falou isso? Usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. Quem falou isso? Jesus. Em que oração? A oração do Pai Nosso. E a frase que Jesus fala é uma frase mais completa. Ele fala assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jabes está pedindo é assim, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livra do mal, me livra de ser maligno, me livra de ser uma pessoa que causa dor, que esse é o meu nome. Me livra de ser uma pessoa que não vai ser bênção na vida de alguém. Me livra das armadilhas, me livra do pecado. Ele não está pedindo para se livrar do sofrimento. Ele está pedindo para se livrar das armadilhas que podem causar para ele sofrimento, que pode causar para ele dor. Pai, me livra do mal, ou seja, me livra de cair e ir longe da direção que o Senhor tem para a minha vida. Me livra, Pai, de desobedecer, porque isso é mal. Me livra, Pai. Me livra, Senhor, me livra do Palmeiras ganhar esse campeonato, porque vai ser... Me livra do mal. Eu estou orando assim incessantemente. Estou brincando. Quando Jabes está pedindo para se livrar do mal, é muito engraçado isso, né? É muito engraçado isso. Você vê, eu vou ter que fazer uma... Jesus está sofrendo lá. Jesus está sofrendo. Qualquer teólogo da prosperidade vai olhar e falar, cara... Você está sofrendo, está suando gotas de sangue, meu. Já sei, sua oração está errada, porque você está orando com pouca fé. Você está orando assim, Senhor, se possível. Olha que humilde, olha que coitadinho. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não faz como eu quero, mas sim como tu queres. Você não deveria orar assim, Jesus. Você deveria falar assim, eu determino que eu não vou sofrer. Pare de orar assim, ai, se possível, é que você orou errado, não é se possível, você tem que falar com fé, e aí você vai sair dessa situação. Você tem que falar aos céus, erga a tua voz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fala, Jesus. Sua oração deve estar, aliás, bispo, está ensinando uma oração aí que eu não estou gostando muito de fazer não, porque eu achei que eu ia orar, ia falar, Senhor me abençoe, aleluia, me dá terras, glória a Deus, que eu não sofra mais ainda, aleluia, glória a Deus. Agora eu estou te ensinando uma oração, pela uma interpretação bíblica,
E eu estou falando isso porque eu estudei 2 dias esse texto. Estudei teólogos que falam sobre esse texto. Estudei pregadores que falam sobre esse texto. Eu estudei o livro que fala sobre esse texto. Eu não estou falando aqui com uma base assim. Eu estou há 2 dias estudando esses 2 versículos, para trazer para a igreja uma reta interpretação e que nós não sejamos enganados por nada. Então a conotação é assim, sintetizando a palavra de Deus para nós hoje: Senhor, me faz uma bênção, para que eu possa ser bênção na vida dos outros. Pai, me dá recursos, pode me abençoar, alarga as minhas terras, alarga as minhas fronteiras, para que eu possa compartilhar e também produzir para outras pessoas. Senhor, me livra do mal, porque a última coisa que eu quero é te desagradar e cair em tentação. Livra-me do mal. E então, versículo 10, o final: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por que será que Deus lhe concedeu? Para encerrar o texto de hoje, vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Vamos encerrar hoje esse texto lendo um texto que interpreta o outro texto. Como é que eu vou orar e Deus me responder? Porque meu maior desejo, irmãos, é que você saia daqui hoje direcionado. Eu tenho orado a Deus: Senhor, eu quero ser um pregador que ensina o povo, e que o povo saia do culto direcionado e ciente do que tem realmente que fazer. Porque você vir para a igreja e sair da mesma forma que você entrou, sem saber para onde você andar, nesse jejum da devoção, meu desejo é que você aprenda a orar. Aprenda a orar, irmão. Talvez por isso que as suas orações não estão sendo ouvidas. Você está orando para você ter bênçãos. Ter bênção é uma consequência de ser bênção. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como é que se obtém pedido? Orando a vontade de Deus. Por que Jabes obteve os pedidos? Porque orou a vontade de Deus. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Ela tem um cunho muito teológico. Me desculpe se eu fui muito técnico hoje, mas eu quero que essa técnica aumente a nossa fé, irmãos. A teologia não vem para esfriar a nossa fé. A teologia vem para aumentar a nossa fé, a fim de que a gente aprenda tanto, tenha tanta certeza, que a hora que eu vou orar, eu tenho tanta convicção, propriedade no falar, que Deus vai realmente ouvir a minha oração, porque eu estou orando segundo a vontade dEle. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar e praticar essa palavra.